ou está também, receba também essa palavra. Você que é jovem está aqui, os seus pais estão aqui, receba essa palavra para que você possa praticar essa palavra e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E baseado numa história do rei Davi, que foi o maior rei, melhor rei da história da humanidade, nós vemos que teve uma deficiência no reinado dele, que não foi na nação, mas foi dentro da casa dele, e custou muito caro para ele, custou a família de pessoas, e às vezes nós vemos um povo que serve ao Senhor, que lidera a célula, que é pastor, que é líder em treinamento, que é anfitrião, que é anjo da guarda, que está envolvido com a igreja, mas a casa tem perecido. E hoje nessa história, que não foi à toa que Deus permitiu, uma falha de um homem que era segundo o coração dele, eu quero que você receba a luz da palavra de Deus, para que a sua família seja uma bênção, para que a sua família seja aventurada, bênção. Eu sei que é uma mentalidade lá no mundo lá fora, não deu certo, separa, não deu certo, cada um para o seu canto, mas não é verdade. As pessoas dizem, na sua igreja, lá não pode separar, não é na nossa igreja. A Bíblia é a favor da restauração, a Bíblia é a favor da restituição, a Bíblia é a favor do perdão, Deus é a favor do perdão. Até porque tem pessoa que casa 5, 6, 7, 8, 10 vezes, e não dá certo. Por quê? Porque não era o cônjuge, era algo mal resolvido dentro do coração. Por isso nós, como cristãos, precisamos nos posicionar e não aceitar o diabo fazer arruaça, fazer bagunça na nossa casa, no nosso casamento, e achar que é normal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades e poderes dominadores que se levantam contra nós. Então a minha luta não é contra o meu cônjuge, não é contra os meus filhos, não é contra os meus pais, mas contra principados e potestades que têm se levantado para destruir as famílias e os casamentos. Amém? Então hoje o nome dessa palavra que eu quero compartilhar chama-se Família sob o ataque do inimigo. Eu creio que hoje o Senhor vai trazer revelação para você, vai encher o seu coração de amor, de graça, de favor. Se você que é casado, dormido separado do seu cônjuge, tem sentido amargura, tem sentido ressentimento, hoje o Senhor vai curar o seu coração. Você também que é marido, que é esposa, que não tem valorizado a pessoa que Deus te deu, hoje o Senhor vai abrir os olhos do seu coração também. Você sabe uma coisa, um dia o pastor Hermes falou algo que mudou o meu pensamento. Ele sentou comigo e eu sempre, minha esposa está difícil e não sei o quê. Aquele negócio que não acontece em Morretes, mas lá em Curitiba acontecia. Sempre jogava para o cônjuge. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque não sei o quê. Porque aqui também acontece em Morretes. Todos os homens que eu já conversei sobre casamento daqui dessa igreja, nunca falaram, pastor, eu preciso melhorar. Pastor, eu sou grosso, eu sou tapado, eu não consigo avançar. Me ensina a luz da Bíblia. Não, sempre vieram falar, minha esposa isso, minha esposa aquilo. E também as mulheres, a mesma coisa com a minha esposa. Difícil uma mulher que fala, pastora, eu não sei ser mãe direito, eu não sei ser esposa direito, eu não sei cuidar da minha casa direito, me ensina a luz da palavra. Não, normalmente meu marido é grosso, meu marido é estúpido, meu marido não para em casa, meu marido não sei o quê. Então veja, sempre um jogando para o outro. E eu fiz isso também uma vez. E um dia o pastor Hermes, ele falou algo para mim que marcou a minha vida. Ele falou, Rafael, se você não cuidar do que Deus te deu, que a sua esposa tem uma filha esperando ela lá fora. Eu falei, nossa, o pastor, em vez de liberar bênção, restauração, está falando isso. Ele falou, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Você precisa não ser igual ao seu pai ou alguém que você se espelha de forma errada foi. Você precisa amadurecer, crescer e valorizar aquilo que Deus te deu. Por isso, a minha oração nessa noite foi que você abra o seu coração para receber do Senhor e valorizar aquilo que Deus te deu. My family, my garden. Minha família, meu jardim. Jardim que Deus deu para você. Não, pastor, mas eu estou sofrendo, fui eu que escolhi. Pois é, mas agora Deus entrou na aliança. Agora Deus quer que você honre aquilo que você escolheu. Porque não, pastor, eu casei no tempo da ignorância. Não perguntou para Deus, agora também daí quer fazer de qualquer forma? Não. É aquilo que nós sempre falamos. Não orou, não abriu os olhos antes de casar, agora tem que fechar, aguenta as pontas. Porque, irmão, cristão maduro, ele posiciona. Ele não fica fugindo. Ele não fica correndo dos problemas. Ele se levanta e ele fala, agora nós vamos lutar.
E a minha oração nessa palavra hoje é que você valorize a sua família e entenda, a sua briga não é contra a sua família, sua briga é contra principados e potestades. Amém? Aleluia? Então, o nome dessa palavra, como eu disse, família sob ataque do inimigo. Porque, irmãos, eu quero que você abra lá em 1 Samuel 30, versículo 1 ao 20. Aleluia. A obra que o Senhor está fazendo nesses dias, restauração sobre a igreja, sobre casamentos. Eu quero te dizer, o alvo do Senhor é a família. Deus é a favor da família, Deus é a favor da restauração, Deus é a favor do casamento. Uma vez vieram e falaram para mim, pastor, aconteceu uma situação, um caso, e a pessoa falou, e se fosse com o senhor? Eu falei, eu não estou aqui para falar o que eu faria, estou aqui para falar o que está escrito. Deus é a favor da família, Deus é a favor da restauração, Deus é a favor da restituição. Amém? Ah, pastor, mas e se meu marido ficar me batendo? Daí só tem um jeito, aí tem que entregar para Maria da Penha e ele vai se arrepender dentro da cadeia. Porque não dá para também ficar perdoando nesse sentido, amém? Mas eu quero te dizer que não chegue a esse extremo. Porque é terrível quando uma família chega num nível de desrespeito, amém? Por isso eu quero te instruir nessa noite, eu quero te ensinar para você puxar não para a pessoa, mas puxar para dentro de você e receber aquilo que o Senhor tem para você, amém? Então, queria que você focasse aqui, prestasse atenção, né? Não ficasse se movimentando, não ficasse mexendo em um WhatsApp em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Fala assim, a minha família é prioridade para Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 20. Diz assim, Ziclag é saqueada pelos amalequitas, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como impeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fala assim comigo, nessa noite, eu reanimo no Senhor, o meu Deus. Talvez você chegou aqui desanimado, sem força, querendo desistir da sua família, do seu casamento. Hoje eu quero declarar que em nome de Jesus, o Senhor vai te reanimar. Você vai sair daqui pensando diferente, crendo diferente e vivendo diferente em nome de Jesus. Continuando o texto. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxe a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pasta. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu
e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queritas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomavam da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo. Fala assim comigo: salvou tudo. Amém. Quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: esse é o despojo de Davi. Você sabe, Jesus é o nosso Davi, o nosso rei, amém? E Ele quer entregar todo o despojo, tudo aquilo que um dia o diabo roubou de mim e roubou de você. Aqui você vê que eles perderam tudo, tudo, tudo. Mas no final você vai ver que Deus restaurou tudo também. Mas por que eles perderam? Porque aqui os amalequitas, eles representam um reino inimigo, mas também representam demônios, espíritos malignos que vêm para roubar, matar, destruir com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa vida financeira, com a nossa saúde. E muitas vezes, por não vigiarmos, nós acabamos perdendo tudo. Por que eles entraram, sendo que Davi tinha o melhor e maior exército da face da terra? Porque em algum momento eles não vigiaram a família, não cuidaram da casa, e aí eles foram saqueados. Tem muitas pessoas dentro da igreja que, por não vigiar, por não depender do Senhor, tem perdido casamento, tem perdido família, tem perdido relacionamento com os filhos, tem perdido saúde, tem perdido noite de sono. Por quê? Porque não tem percebido, não tem tido o espírito aguçado de perceber as ações malignas do inferno. Porque talvez você fale assim, eu já ouvi pessoas falando: pastor, mas eu sou de Deus, eu estou na igreja, nunca que Deus vai permitir. Permite, irmão. Permite, porque Ele quer ensinar, Ele quer tratar. Sempre a permissão dEle é para nós crescermos e amadurecermos. Amém? É que eu sempre falo para os irmãos cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Você pode ver a maioria dos adultérios, irmãos. Nunca é um adultério com uma pessoa que é mais, com aparência melhor que a do cônjuge. A maioria não é. Mas dá aquilo que o marido talvez não tenha dado. Amém? Esses dias até falaram para mim da história do pastor Cláudio Duarte, né? Que a pessoa foi lá e trocou o marido lá, que era rico, que tinha dinheiro, por uma pessoa que não tinha recurso, não tinha aparência, mas deu atenção para ela. E aí destruiu o casamento, e ele falou, né? Falou, pois agora ela vai ficar com alguém que não tem aparência, mas com dinheiro, que vai divorciar, você vai ter que dividir tudo com ela. Então veja, não precisa ter aparência para ganhar. Basta o diabo entrar num espaço que nós damos dentro da família para fazer uma arruaça. Por isso nós temos que ser um povo que guarda a nossa família, guarda o nosso casamento, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que possamos ser famílias saudáveis dentro da igreja. Você sabe, se a sua família está bem, se a tua casa está bem, se o seu casamento está bem, tudo vai bem. Mas se dentro de casa não está bem, não é dinheiro, não é pessoas lá fora, nada vai suprir. Por isso nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, irmãos, nos posicionar a partir dessa palavra hoje, vendo o defeito, vendo as falhas desses homens aqui e aprendendo com as falhas dos outros. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos: inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Mas o tolo, o ignorante, ele não aprende nem com o erro dos outros, nem com os próprios erros. E que Deus nos dê a graça, irmãos. Eu falei para aqueles que andam mais próximos de mim. Esses dias o meu filho, ele me constrangeu, o Emanuel. Ele falou assim: pai, eu tenho saudade de morar em Arapongas. Eu
Falei, por que, filho? Morrer é tão bênção. Ele falou, porque lá o senhor trabalhava menos e até bola o senhor jogava comigo. Aqui o senhor sai de manhã, volta à noite, eu quase não vejo o senhor. Falei, filho, mas eu tenho que sair para prover a casa. Ele, mas eu também preciso do senhor perto de mim. Falou desse jeito. E quantas pessoas não fazem dessa forma? Irmão, dinheiro não é tudo nessa vida. Como eu conheço pessoas viciadas aí fora, que tem iPhone 13, que tem casa boa, mas prefere ficar na rua. Porque dinheiro não é tudo. Nós precisamos valorizar a nossa família. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos nesses dias espirituais. E através dessa palavra, o meu desejo é que você valorize mais a sua família, como eu também, essa palavra me confrontou muito a valorizar mais a minha família. Porque, irmão, eu já vi pastor, já vi líder, já vi discipulador, já vi N títulos perdendo casamento, perdendo família. Mas servir a Deus deu tudo. Deu tudo da forma errada. Servia, mas não cuidou da primeira célula, não cuidou da primeira igreja, que é a casa. E que Deus nesses dias nos dê a graça e nos abra os olhos do nosso coração, para nós recebermos luz e entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia? Então, eu quero compartilhar aqui alguns princípios sobre o relacionamento, tanto no casamento como a família. Aleluia? E o primeiro princípio que eu quero compartilhar é reconhecer que a vida familiar é um campo de batalha. Reconhecer que a família, ou que a vida familiar é um campo de batalha. Pastor, mas você não acabou de falar que a família é um jardim? Sim. Mas lá no Éden, tinha maravilhas do Senhor? Sim ou não? Mas tinha também uma serpente endemoniada lá? Tinha ou não tinha? Tinha. A nossa família Deus criou para vivermos o melhor dele, uma vontade boa, agradável e perfeita. Mas tem demônios querendo destruir com a nossa família. Por isso nós precisamos nesses dias nos posicionar, irmãos. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas família é tudo mil maravilhas, nunca acontece nada errado, porque eu estou na igreja, porque eu tenho um título. Não, irmão. O diabo sempre vai resistir o casamento, vai resistir a família. É bênção, é prazeroso ter família, é prazeroso ter casamento. Mas não podemos desprezar as resistências do inferno. Aí talvez você pense, pastor, então você está querendo falar que é melhor não ter família? Não. Família é bênção, é projeto de Deus, eu sou a favor da família. Eu sou a favor da família, eu valorizo a família, eu valorizo o marido que honra a esposa que honra o marido, e os dois juntos honram os filhos, e os filhos que honram os pais. Eu sou a favor disso. Mas nós não podemos achar que é tudo brinquedo, que é tudo uma brincadeira, é um parque de diversões da família. Não é. Família é algo sério, existe resistência, existem batalhas que nós precisamos aprender a batalhar no Senhor. Porque o Éden era um jardim de delícia, mas tinha o diabo lá, que conseguiu destruir uma família, que conseguiu destruir um casamento. E você sabe, caíram no pecado, depois os filhos, um matou o outro e virou uma bagunça toda. Por quê? Porque aquilo que era para ser desfrutado de maneira abençoadora, foi desfrutado na força do braço, foi desfrutado sem perceber as ações malignas, e acabou se destruindo toda aquela família. E de lá para cá você já sabe da história, toda a consequência que nós vivemos hoje. Mas o meu alvo hoje, em nome de Jesus, é que Deus te dê revelação, sabedoria, entendimento para cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A esposa cuidar melhor do marido, o marido cuidar melhor da esposa, os pais cuidarem melhor dos filhos, os filhos cuidarem dos seus pais. Amém? Aleluia? E eu quero, como eu te falei, compartilhar esses pontos aqui em nome de Jesus, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua família. Amém? Fala assim, eu irei desfrutar do melhor de Deus a minha família. E você sabe uma das coisas que o diabo roubou dentro da família, por não percebermos essa ação maligna? Ele roubou a comunicação dentro das famílias. Você pode ver hoje, a comunicação ela diminuiu dentro da casa. É o marido que não tem paciência de conversar com a esposa, é a esposa que não tem paciência de conversar com o marido, é os pais que não têm tempo para os filhos porque estão muito cansados, é os filhos que talvez não têm tempo para os pais porque agora estão nos jogos online.
E é o que o diabo quer destruir com os relacionamentos. Esfriou-se o amor da igreja, mas também esfriou-se o amor, a paixão dentro dos lares. Eu sempre falo, eu vejo alguns irmãos falar, pastor, mas eu fiz corte, e por que agora foi bênção na corte e agora não está sendo? Porque uma das coisas é isso. Quando cortejava, ficava até 1, 2, 3 horas da manhã, se comunicando, conversando, orando um pelo outro. Agora não consegue ficar 5 minutos junto que já dá briga. Então vê, o princípio sempre é o mesmo. Só que a comunicação parou de acontecer. Se você não tem se comunicado com o seu cônjuge, em nome de Jesus, irmão, que você comece a se comunicar. Porque é o seguinte, se você não comunicar, alguém vai comunicar. Adão não comunicava direito com Eva. A serpente começou a comunicar. Você concorda comigo, irmão? Fazer amizade com a cobra não é para qualquer um. Você imagina, não apareceu do nada a cobra lá. A mulher, ai que bonita que você é, quer ser minha amiga? Não foi dessa forma. Apareceu uma vez, apareceu 2 vezes, apareceu outra vez. E foi o marido sempre ausente e os irmãos sabem o que aconteceu. E é isso que acontece dentro das famílias também. Os filhos, você pode pegar esses jovens que agora estão lá na Baixada essas horas, que em nome de Jesus logo estarão aqui conosco. A maioria deles estão lá porque acharam um relacionamento, acharam uma linha de comunicação que dentro de casa eles não têm. E aonde eles foram buscar refúgio? Fora da igreja. Cônjuge, marido, esposa, a mesma coisa. Só que nós não podemos deixar o diabo roubar a comunicação nossa, irmão. Nós representamos o Senhor nessa terra. A vida é feita de relacionamentos. E nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos. Irmão, o que tem de irmãos, não em Morretes, graças a Deus, mas já ouvi falar, que vão para a igreja, chegam de mão dada, mas já estão há 1 semana sem conversar direito. Em casa, cada um dorme num cômodo. E nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. O que Deus valoriza? A família. Se você não tem se comunicado direito com o seu cônjuge, aí talvez você fale assim, pastor, é que meu cônjuge não tem tempo, é muito trabalho. Mentira. Qualquer cara que trabalha bastante, ele consegue se comunicar o dia inteiro. E hoje com o WhatsApp facilitou mais ainda. Só que muitas vezes nós não temos tempo para se comunicar com aqueles que estão dentro de casa. Não perguntamos como que foi o dia, não perguntamos se está bem, e aí quando nós vemos, aquilo que era amor acaba se tornando ódio, mágoa, ressentimento. Amém? E que nesses dias você possa valorizar a comunicação. Fala para o seu cônjuge aí, fala amor. Não, fala sem medo. Aqui não vai acontecer nada errado, em nome de Jesus. Fala amor. Você precisa se comunicar mais comigo. Amém? Mulherada que fala Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos comunicar melhor com nossos cônjuges. Já brota a justiça própria. Eu me comunico, você está falando que eu não me comunico? Claro que eu me comunico. Aleluia, aquilo que está bom pode ficar melhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que o casamento existe essas batalhas espirituais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque é o seguinte, também não acontece aqui, mas tem lugares que as pessoas, qualquer coisinha de casal, que tem em outros lugares, não, vou lá que o meu casamento precisa. Amém. Só que o casamento não é feito de fórmulas. O casamento ele é construído por regar o jardim. E é tudo na presença do Senhor. Não tem fórmula. É a presença do Senhor, é Jesus no centro do casamento. Irmão, eu falo para os irmãos, se fosse fórmulas, eu fiz 11 lives sobre casamento. Pessoas que estão com o casamento destruído dentro da nossa igreja. Pergunta se assistiu uma live. Nunca assistiu. Meu casamento está ruim. Você vê que fórmula não resolve. Se não tiver a presença viva do Espírito Santo dentro do casamento, não resolve nada. Por isso nós precisamos, irmão, saber que o nosso casamento não é 7 passos para o casamento melhorar, 8 passos para não sei o quê, não. É a presença viva do Espírito Santo. Alguém esse dia falou, pastor, tem que fazer o curso de casais, lá em casa está precisando. Eu falei, eu fiz um curso online de graça, 11 aulas, para assistir o horário que quiser, assistiu, não tive tempo. Então não vai ter tempo para fazer o curso também, você entende? Porque a questão é valorizar. Aquilo que é prioridade para você, você aprende a valorizar. Se o casamento é importante para você, você valoriza. Se não é, você não valoriza. Simples assim.
Ah, nós estamos corridos. Você pode ver, irmãos, como eu já vi dentro da igreja. Pessoas que perderam o casamento e começaram a arrumar tempo do nada. Nunca tinha tempo. Saía de manhã, voltava à noite, nunca tinha tempo. Mas daí quando o cônjuge falou, não aguento mais, não quero mais. Daí começou a conseguir horário de almoço, começou a conseguir café da tarde. Aí começou a ter tempo. Mas depois que perdeu, tem alguns que têm a graça ainda de conseguir recuperar. Mas outros não têm mais essa graça. Por isso que é bom valorizar antes de perder. Amém? Casamento é bênção, é projeto de Deus. Mas existem resistências e existem batalhas também. Amém? E o segundo princípio aqui que eu quero compartilhar, que eles falharam, foi que o inimigo, quando ataca, ele sempre ataca nas mesmas áreas. Amém? Bom, você pode perguntar para qualquer pessoa que estuda sobre artes marciais, o que eles aprendem para lutar? Eles aprendem sempre a ver o ponto fraco do oponente, sim ou não? Tem o Alex luta artes marciais, né? O Rafa, a família, o pai também luta. Pode perguntar para eles. Eles sempre estudam o ponto fraco do oponente. É isso que o diabo faz todos os dias. Ele estuda o nosso ponto fraco. Uns, o ponto fraco é a vida financeira. Outros, o ponto fraco é a saúde. Outros, o ponto fraco é a vida emocional. É a carência. É a falta daquele cuidado que muitas vezes a esposa ou o marido espera. E ele sempre age naquela mesma área. Outros é na vida sexual. Que tem criança que tem que falar meio que, né? Por parábola aqui. Então, existem N áreas que o diabo, ele não sonda o nosso coração, ele não conhece a nossa mente, mas ele sabe as nossas fraquezas por causa das nossas atitudes, porque ele também vivenciou o nosso passado, vivencia o nosso presente e também vai vivenciar o nosso futuro. Amém? Onisciente, onipresente onisciente, onipresente e onipotente é só Deus. Mas que o diabo, através de demônios que comunicam para ele, presenciam o que nós vivemos no passado e vivemos hoje, isso sim. Amém? Por isso ele sempre vai atacar no ponto mais fraco. Então tá lá, o cara tá tudo bem com a mulher, daí tá com um problema financeiro. O diabo sabe que ele vai ficar nervoso, já vai ficar agitado. Então onde que ele vai agir? Na vida financeira. Ah, pastor, então não tem jeito para mim. Tem. É isso que eu quero te contar nessa noite. Você precisa posicionar e combater com as obras do inferno na sua vida, no seu casamento. Amém? E todo mundo tem um ponto fraco, sim ou não? Mas você não precisa perder, ser refém, ser escravo, porque você tem um ponto fraco. Você precisa deixar o Senhor, como minha esposa pregou aqui, o Senhor ser o seu refúgio, a sua fortaleza. O Senhor te fortalecer nessa área aí. É que nem um jovem fala, eu estou caindo em masturbação, pornografia, porque ainda eu não casei. Irmão, que tem de homem casado que cai nessas coisas até hoje? Que a questão não é não ter uma pessoa, a questão é não ter preenchido ainda esse ponto fraco com a presença do Senhor. Amém? E assim é na nossa vida financeira. Não, eu vou mexer com coisa errada porque está me faltando dinheiro. Não, irmão, não é mexendo com coisa errada que vai ajudar. Você entende? Porque é o seguinte, eu também pensava assim, eu já fui também do mundo, mas eu fui entender que o meu refúgio tem que ser o Senhor. E se nós entendermos esse princípio, vida financeira, porque você sabe, hoje não é nem adultério que destrói casamento, é vida financeira, é uma dívida que um faz e o outro já joga a culpa no outro. Ah, mas nós conversamos, mas você ficou falando tanto que eu acabei comprando, e agora nós estamos endividados, que não sei o quê, e aí vira toda aquela bagunça. Por quê? Porque o diabo vai atacar sempre na área fraca da pessoa. Amém? Aleluia? Quantos estão me entendendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, né, irmãos? Não existe nenhum endividado no nosso meio. Aleluia. Amém? Então, ele vai atacar nessa área financeira. Mas outra área que ele vai atacar também é nos nossos filhos. Irmão, como o diabo tem atacado os filhos. Ataca o filho, aí não acontece em Morretes, mas aconteceu lá na Bíblia, lá. O filho que apronta, daí a mãe cobra o filho para esconder do marido e vira aquela brigaceira toda. Mas aconteceu lá na Bíblia. Jacó mentiu para Isaac e Rebeca encobriu o erro de Jacó de Isaac. E o que aconteceu? Destruição na família. Nós precisamos entender esse princípio, irmãos. Nós temos que ser em favor da verdade. Não, porque não estou mentindo, eu estou omitindo. Irmão, mentira e omissão é a mesma coisa, tudo a mesma família.
E é o seguinte, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Uma hora ou outra, descobre. E nós precisamos entender, o diabo vai atacar sim, só que quando o casal está unido, para abençoar, para investir a vida dos filhos, o negócio vai para frente. Em casa nós temos um combinado. Quando eu falo não para um dos meus filhos, vai correndo para minha esposa, o que teu pai falou? Aí tem uns que são mais ligeirinhos. Ah, falou para mim perguntar para você. Falou, não, se ele falou não, de mim também é não. Se falou sim, de mim é sim. Então eles já pegaram até tem até essas malícias. Depois que fala que criança é tudo anjinho. Anjinho caído. E aí o que acontece? Então lá nós temos combinado. Brigou, castigou, então é isso aí. Se errou, depois nós conversamos nós dois, eu não vou tirar do castigo. Porque o que acontece? A mãe dá o castigo, o pai tira a autoridade. O pai dá o castigo, a mãe tira a autoridade. Vira uma bagunça também. Não, porque você não sabe o que aconteceu. Não sei, mas agora já corrigi. Nós precisamos entender. Tem família que o diabo ataca no dinheiro, tem família que ele ataca no filho. Ele sabe que toda hora que ele usar alguma situação com o filho, vai desestruturar o pai e a mãe. Que foi o que aconteceu aqui, desestruturou eles por quê? Porque mexeu também nos filhos. Amém? Por isso nós temos que ser um povo que guarda os nossos filhos, irmãos. Quantos pais não oram pelo filho, não abençoam o filho, não declara coisas boas sobre o filho, só palavra de maldição, que você é um capeta, que você é um tranqueira, que você não vai dar em nada, que você é um mentiroso. Olha só. Não, os nossos filhos não são mentirosos, eles são filhos da luz, filhos da verdade. Eles mentiram, mas não é a natureza deles. Nós precisamos nos posicionar, irmão. Nós não podemos aceitar perder, você que é pai e mãe, perder os nossos filhos para esse mundo. Eu sei que é uma mentira que fala, não, o mundo é atraente, uma hora eles vão sair. Não vão, não creio nisso. Eu creio no que está escrito, ensina o filho o caminho que deve andar, e quando for grande, jamais vai se desviar. Se nós ensinarmos, apresentarmos Jesus para os nossos filhos, pois eu duvido que os nossos filhos irão se perder, não irão se perder, mas nós precisamos cuidar. Se o diabo vê que é uma fraqueza, ele vai atacar naquela área. Precisamos ser aqueles que guardam os nossos filhos. Amém? Aleluia? Então a primeira área foi a vida financeira. A segunda área, porque a Bíblia diz que queimou todos os bens materiais. Lembra que nós estamos falando do texto que nós lemos de Samuel 30, do 1 ao 20, amém? Primeira área foi a vida financeira e bens materiais. Segunda área que ele tocou foi os filhos. Terceira área que ele tocou foi a saúde. Porque a Bíblia fala o quê? Que eles ficaram angustiados, eles ficaram maus, amargurados, chorando, destruídos emocionalmente, quando aconteceu de os inimigos atacarem, saquearem a casa deles. É ruim, irmão, quando dentro da família sempre tem alguém doente. Tem pessoa que sempre está doente. Não sei se você conhece pessoas assim. Sempre está com dor em alguma coisa, sempre está doente. A minha renite, a minha sinusite, a minha diabetes, que é a esposa do diabo, porque é diabetes, né? A esposa dele. Então, tudo é a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, a minha dor no pescoço, a minha não sei o quê. Não é sua. A sua é a saúde de Cristo Jesus. Em que momento que você viu Cristo Jesus doente? Nunca contou. Irmão, Jesus é tão contra a doença que até a sogra de Pedro ele curou. Acho que foi uma das coisas que Pedro... Não, bom, eu ia fazer. Sogra é benção. Então você veja, Deus não é a favor da enfermidade. Deus é a favor do quê? Da saúde. Mas tem pessoa que é dessa forma. Não, eu já acostumei com a minha renite. Não, eu já acostumei com a minha dor. Não se acostume. Porque se tem uma coisa que desestrutura também, é quando toca a saúde, irmão. Mas nós temos a saúde de Cristo Jesus. Isaías 53 diz o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não pode aceitar. Hoje eu estou com um sintoma de enfermidade, mas essa não é a verdade. A verdade é que eu tenho a saúde de Cristo Jesus. A verdade é que eu já fui curado por Cristo Jesus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Não podemos aceitar enfermidade no nosso meio. Amém, irmãos? Aleluia. Que é ruim, irmão. Vou te falar. Quando sempre tem alguém doente dentro de casa, é um negócio terrível, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos. Mas em nome de Jesus, essa não é a realidade na nossa vida, em nome de Jesus, amém?
Quarta coisa que os amalequitas também fizeram, eles levaram as mulheres dos homens de Deus cativo, pegaram as mulheres. E é isso que o diabo faz muitas vezes, como eu falei. Se tem uma coisa que destrutura os homens de Deus, é quando acontece alguma coisa com a sua esposa. Que Deus nos dê a graça como homens, eu preguei esse dia para os homens aqui, cuidar das nossas esposas para não perder, amém? E também você que é esposa, cuida também do seu marido, seu bem precioso, em nome de Jesus, aleluia? Para o amalequita filisteu não aparecer e não roubar o que você tem aí, aleluia? Talvez não é tão bela como você queria, mas é melhor do que você merecia. Ô glória, essa é a nossa satisfação, amém? Sempre falo para os irmãos, nós somos agraciados, né? Tão judiadinho de lata e arrumamos esposas bonitas, aleluia, Deus é bom, mas tem que cuidar, porque se não cuidar, sempre pode aparecer um filisteu aí falando que muitas vezes o marido não fala. Ai, 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 sangue e fogo em nome de Jesus, amém, irmãos? E quinta coisa que o diabo atacou foi os relacionamentos. Porque a Bíblia fala que todos eles queriam apedrejar quem? O próprio rei Davi. Quando as coisas começam a dar ruim, o que acontece? Os relacionamentos também começam a ser destruturados. Irmão, nunca confunda as lutas espirituais na sua casa, na sua família. Nunca confunda e leve para os relacionamentos que você tem no trabalho, com irmãos. Tem irmãos que às vezes dentro da igreja eles falam, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero conversar com ninguém. Não faça isso. Seja uma pessoa que joga para fora aquilo que tem te atrapalhado. Não, tem pessoas que assim, não quer contar nada, quer ter uma vida oculta. Não conta se está bem com o marido, não conta se está bem com a esposa, mas daí quer que as pessoas adivinhem que o casamento não está bem, que o marido voltou, que a esposa voltou, que as coisas estão bem. Não, conte, esteja a sua vida um livro aberto. Nós entre os líderes aqui, os irmãos sabem, nós reunimos, nós já percebemos quando não está bem o negócio, já perguntamos na cara dura. O negócio não está bem, hoje você está batidão, hein? Hoje o negócio está meio complicadinho. E já oramos uns pelos outros, já profetizamos na vida do outro. Nós temos que ter a vida que é um livro aberto. Nós não podemos descontar as nossas dificuldades, adversidades nas pessoas. Nós temos que descontar no diabo. Amém? Ele sim é o culpado que sempre se levanta para destruir a nossa família, para destruir o nosso casamento. Amém? E terceiro ponto, fraqueza, erro, falha que Davi teve. Porque a família de Davi foi atacada? Porque Davi estava fazendo a obra de Deus, mas não estava cuidando da sua casa. Amém? Irmãos, eu vou te falar, tem muita irmã que ela é bênção, serve tudo na igreja, mas não serve nada em casa. Está amarrado. Tem muito jovem que é bênção aqui na igreja. Limpa prédio, lava prédio, varre, mas não lava um copo para a mãe. Então não adianta eu fazer tudo aqui e não fazer nada lá. Você entende? Tem marido que trata super bem as pessoas aqui, mas a esposa em casa não trata. Tem esposa que faz tudo aqui, limpa prédio, lava a parede, mas não arruma a cama em casa, não limpa o chão em casa, não lava a louça em casa. E daí tem aquele negócio assim, hoje eu não tive tempo, hoje estava corrido. Mas todo dia está corrido, todo dia não teve tempo. Tem que cuidar. Porque nós precisamos entender que nós precisamos cuidar sim da nossa casa. Eu sei que eu já fui julgado há um tempo atrás, que aqui não cuidamos de família, mas eu sempre falo para os irmãos, olha a minha vida, estou há 18 anos com a mesma mulher, mãe dos meus 4 filhos. E todos eles envolvidos na obra. Sabe por quê? Porque eu creio que a família foi incluída na aliança que eu fiz com Deus. A nossa família tem que estar junto. Só que aí você vê os jovens, a mãe pede alguma coisa, agora não posso, agora não vou, agora não tenho tempo. É que tem pai e mãe que é muito gracioso, que não existe, cata no braço, ele vai agora sim, vai esperar o que você está fazendo aí, o que eu quero é agora. Só que nós não vemos mais isso hoje, nos nossos dias. Irmão, o negócio está tão ruim que você falar que vai bater no filho é capaz de ligar para o conselho tutelar. Mas pode ligar, mas que vai levar umas boa sacudida, vai. Só que nós vemos um povo que, glória a Deus, aleluia, e faz tudo aqui, mas não faz nada dentro de casa. O problema não está em servir a Deus. Pessoas falam assim, essa igreja está roubando todo o seu tempo. Que ficar na igreja demais, não pode.
Mas trabalhar igual um louco, 24, 48, 48 por 70 e alguma coisa, isso pode. Porque não, estou honrando a minha casa. Só que eu vou te falar uma verdade. Se não está bem espiritualmente, não adianta ficar trazendo dinheiro para dentro da casa. Porque nada vai estar bem. Porque o cuidado de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus dentro da casa, vale mais do que dinheiro. Não adianta eu ficar dando um celular caro ou qualquer outra coisa para meus filhos e não aparecer como pai, não dar assistência dentro de casa, dentro do pai. Como eu falei para os irmãos, o Manuel me cobrou. Você vê, sou um pastor, cuido dos irmãos, vivo igrejando. Aí meu filho falou, pois é, pai, mas você não está igrejando comigo, só faltou ele falar assim. Daí ele falou, eu levei ele trabalhar dele. Eu falei, você gosta de trabalhar com o pai? Dele é. Mas é que assim eu fico perto do Senhor, né? Você vê? Estou cuidando da igreja, mas às vezes não estou cuidando da minha casa. Você entende? E não é falta de tempo, irmãos. Às vezes é falta de valorizar aquilo que Deus nos deu. Então eu quero dar uma palavra para você que é marido, para você que é esposo, para você que é jovem. Sirva, dê o seu melhor aqui, mas dê o seu melhor lá também. Porque não adianta você fazer tudo aqui e não fazer tudo lá. Tem pai que abençoa as crianças, abençoa os jovens, libera a profecia, bênção dentro da igreja. Mas lá na casa, xinga de tudo que é palavrão, xinga o filho até de demônio. Imagina o nível. De capeta, de atribulado. Tribulado está a pessoa de falar isso aí para o filho. Só que muitas vezes, nós falamos, por que Deus não cuida da minha casa? Que é o que eles questionaram. Somos guerreiros, matamos um monte de gente e não sei o quê. Como que Deus não cuidou da nossa casa? Por que Deus não cuidou? Porque era para eles representar Deus e cuidar da casa no lugar de Deus. Você entende? E muitas vezes nós queremos fazer tudo. Irmão, valorize sua casa. Valorize sua esposa. Valorize seu marido. Valorize seus filhos. Porque Deus te deu para você jardim para ser regado. Amém? Então tenha isso no seu coração. Eu não sei fazer. Aprende. Senta com mulheres de Deus, com homens de Deus, ora junto, você vai ver, você vai vencer essas barreiras. Porque eu não sei. Tem pessoa que está tão atribulada às vezes, que se o cônjuge não serve, está ruim. Se serve é porque fez alguma coisa de errada, por isso que mudou. Ué, quer que sirva ou não quer? É igual Jesus. O que vocês querem? Vem um que não comia, não bebia, vocês reclamaram. Vem um que come e bebe, também reclama, o que vocês querem? E tem pessoa que às vezes é assim. Então nós precisamos, primeira coisa, definir o que nós queremos. Mas vou te falar, não é porque nós somos servos de Deus, que não há responsabilidade de nós cuidarmos da nossa casa. Nós sempre falamos aqui, tanto para as irmãs como para os irmãos, serve aqui, mas serve a sua casa também. Amém? Aleluia? Glória a Deus, irmãos. Então, Davi foi um ótimo estrategista no campo de batalha, na obra, no macro, no micro, mas esqueceu que tinha também que guardar a sua própria casa. Amém? Ele não percebeu que a sua casa precisava ser vigiada, que foi o mesmo pecado que Adão cometeu. Ele servia a Deus, ele buscava a Deus todos os dias, no cair da tarde, diz a Bíblia, mas ele não cuidava do seu cônjuge. Cuide da sua casa, cuide da sua família, valorize. Sua primeira célula tem que ser a sua família. Amém? Aleluia? Não estou falando para você largar nada um pelo outro. Estou falando porque com Deus tudo é um conjunto. Eu sei que no mundo lá ensina primeiro a Deus, depois a família, depois o trabalho, e se sobrar tempo, a igreja. Primeiro que Deus e a igreja não estão separados. É Deus junto com a família, com o trabalho e com tudo. Deus nunca separou nada. Se eu vou trabalhar, lá eu estou servindo a Deus, lá eu estou também por causa da minha família. Essa semana me perguntaram, pastor, como que o senhor não desmotivou ainda? Porque tem dia que dá, tem dia que não dá trabalhar por conta. O que não me desmotivou é saber que eu tenho uma família que depende de mim e precisa de mim. Mas que eu tenho um Senhor que me proporcionou aquilo. Então veja, nunca é separado as coisas. É Deus juntamente com a família, com o trabalho e juntamente com a igreja também. Amém? Não negocie a sua família. Marido, não negocie a sua esposa. Minha esposa não quer. Converse, fala, eu preciso de você, vamos estar juntos. O meu marido não quer, converse com ele. O meu filho não quer, deixa ele jogando lá. Deixa ele ficar assistindo TikTok lá, você vai ver daqui alguns meses, daqui alguns anos, o que vai virar.
Então é o seguinte, alguém está doutrinando os nossos filhos. Se não for a palavra de Deus, é a ideologia do mundo. Só que aí daqui uns meses, daqui uns anos, nós vamos ver o resultado. Nós não podemos negociar. Eu sempre falo para os irmãos, pastor, mas eu não vou obrigar meu filho, depois ele fica com raiva. Não, não é obrigar. Meu filho tem 7, tem 9, tem 10, tem 11 anos. Ele não sabe escolher ainda as coisas sozinho. Eu tenho que escolher por ele. Então eu vou escolher os caminhos do Senhor. O dia que pegar 18 anos, estiver trabalhando e falar, agora eu cresci, sou de maior, pego minhas coisas e estou indo embora. Opa, daí vai escolher. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, recebendo da minha provisão por Deus, aí não tem que escolher. Não tem espaço para ficar desviado aqui no nosso meio. Você entende? São coisas que nós precisamos ensinar, sentar, conversar. Não, ele faz o que quer. Não, não faz o que quer. Na nossa casa não pode fazer o que quer, porque senão vira bagunça. Tem que ter princípios, tem que ter valores. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Não estou falando para você amarrar ninguém, fazer as coisas na marra. Amém? Só tem que entender o seguinte, tem coisas que os nossos filhos não sabem escolher. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, como é o ataque do inimigo na família? Primeira coisa que você precisa entender, irmão, é que o diabo é um maníaco, ele é um psicopata e ele quer destruir a sua família e a sua casa. E se tem um lugar que você está protegido, irmão, é dentro da igreja. Tem pessoa que fala, não, agora eu vou dar um tempo da igreja porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que cuidar. Não, irmão, é aqui. Se não está bem emocionalmente, não está bem em nada. Acredita em mim, a igreja é e sempre será um lugar de proteção. Não desvalorize isso. Não desvalorize isso. Já tive fases da minha vida que eu não estava bem espiritualmente. E minha esposa ficou em cima de mim. Pra você ter uma ideia, minha esposa, eu sou pastor. E ela também é pastora, aleluia. Ela me pergunta se eu estou orando, se eu estou lendo a Bíblia. Às vezes eu saio, ela não vê eu saindo, ela fala, eu não ando vendo você orando. Pastor, mas pode cobrar? Pode porque eu preciso dela. Eu quero trabalhar demais e acabo não dando tempo devido para as coisas de Deus. E eu também pergunto para ela, e nós perguntamos para os nossos filhos. Tem pai e mãe que não estimula o filho a ler a Bíblia, imagine. Não, tem que perguntar. Todos os dias eu pergunto para o Manuel, você leu um capítulo da Bíblia? Ainda não, esqueci, pai, então vai ler. Você ficou 2 horas no celular jogando, não vai ler um capítulo da Bíblia? Com a Nicole eu fazia a mesma coisa, pode perguntar para ela. Já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Pastor, mas não tem que impor. Como não? Tem que colocar princípios e valores, sim. Uma pessoa que não sabe ainda viver sozinho, você tem que ensinar os princípios. Não, porque eu não vou ficar cobrando. Mas daí cobra de coisas que não deveria. E o que é princípio e valor, que é a palavra, às vezes não instrui. Nós precisamos, irmão. Você não pode ser um cristão que não lê a palavra. Você não pode ser um cristão que não ensina seus filhos a ler a palavra. Que é o que a Bíblia diz. Medita na palavra. Amém? Não estou gerando culpa e peso. Pastor, agora sou obrigado a ler a Bíblia. Não, estou falando que nós nascemos de novo. Agora nós temos um outro alimento, chamado palavra de Deus. O que faz um filho não desviar dos caminhos do Senhor é ensinar ele a ter experiências com o Senhor. Não é com a minha religião, não é com a instituição que eu faço parte, é com o meu Senhor. Amém? Porque tem pessoa que ela não estimula, mas depois quer ficar fazendo chantagem. Não, só te dou isso se você fizer aquilo. Só te dou isso se você fizer aquilo. Depois é tarde. O tempo certo de ensinar, você precisa valorizar isso. Amém? Aleluia, irmãos. Glórias ao Rei Jesus. Fala assim, eu preciso, a partir de hoje, valorizar mais a minha família. Amém? Já estamos indo para o final. 5º e último ponto. Pastor, errei em tudo isso, está tudo acabado. Não, sempre há uma segunda chance. Como então fazer, pastor, para restaurar a minha família? Eu quero falar 3 coisas rapidamente aqui, que existe dentro de uma família e por isso que ela não é restaurada. Primeira, a pessoa é passiva. Ela fica, Deus dará. Quando Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Não vai acontecer. Você sabe, irmão, a passividade não agrada o coração de Deus. A passividade, ela fala que tudo vai acontecer
do jeito que tiver que acontecer. E as pessoas caem no embalo da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não deixa. Não deixa a vida te levar. É você que é conduzido pelo Senhor e conduz a sua vida. Mas outra coisa que acontece dentro dos lares, síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Você me conheceu assim, você vai ter que me aguentar assim. Não, não é. Eu conheci assim, mas não vou te aguentar assim. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. Ah, pastor, já estou acostumado. Não, não se acostume, não se conforme, senão você não vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ah, mas o meu marido agora está melhorando. Você não tem que ter um marido que está melhorando. Você tem que ter um marido que está sendo transformado, restaurado. Melhorando, irmão. O mundo também melhora dia após dia, se ele quiser. Mas não é melhorando, é sendo restaurado. Me conheceu assim, tá? Eu também era de outro jeito. Mas nós dois juntos, nós vamos ser transformados e vamos ser restaurados. Amém? Então rejeite a passividade. Rejeite também a síndrome de Gabriela, em nome de Jesus. Aleluia. E o terceiro tipo de gente é aquele que se acostuma com a vida. Hoje eu quero te convidar a você se posicionar, irmão. Eu acostumei que o meu marido é grosso. Eu acostumei que minha esposa não faz nada na minha casa, eu faço por ela. Esse é o problema. O marido fazendo o papel da esposa e a esposa fazendo o papel do marido. Daqui uns dias nós vamos ter marido que está amarrado em nome de Jesus, que fica de babá e a esposa sai trabalhar. Mas não é essa a verdade bíblica. Se a esposa quiser trabalhar para auxiliar, abençoar, investir, amém. Mas a obrigação é do homem. Mas, irmão, você concorda comigo? Imagine, eu trabalho direto. A minha esposa, a mãe fala, amor, pode ficar tranquilo agora que eu vou trabalhar. Não, qualquer homem vira gigolô nesse caso. A mulher fica bancando a casa. O dia que a mulher se indignar e falar, agora a partir de hoje chega. Ou você honra que você é homem, eu esqueço que o negócio é online, aleluia. Ou você honra a sua hombridade, ou nós vamos ter que conversar diferente. Mas você acha, enquanto a mulher está bancando a casa, o marido está lá sossegado. Irmão, eu tenho 34 anos. Nunca fiquei desempregado. Nunca. Já fiquei de empresa, registrado. Mas minha esposa é testemunha. Eu comprava lá no Caiuá, uma época, estava difícil de serviço. E eu tenho um currículo, pela graça de Deus, bom. Então não é qualquer empresa que pega. Porque, por exemplo, um currículo bom, quando paga um salário menor, eles acham que o funcionário vai ficar insatisfeito, então eles não contratam. Então, se eu tinha lá na minha carteira um salário de 3 mil, uma empresa que paga 1.500 não vai me contratar. Por quê? Porque ela vai saber que 2, 3 meses eu vou estar insatisfeito na empresa. Então, eu passei dificuldade, no sentido de arrumar emprego um tempo. Você sabe o que eu fazia todos os dias lá em Curitiba? Eu comprava uma caixinha de bala de goma, que vinha 30 balinhas, R$9. Eu ia no sinaleiro, vendia as 30 balinhas, ia lá, comprava 2. Voltava com 2, vendia e lá comprava 4. Todos os dias, irmãos, todos os dias. 5, 6 caixinhas de balinha eu vendia para voltar para casa. Agora tem marido que, não, tá difícil. E servente eu não quero. E não sei o que eu não quero. Não tem estudo, não tem cursos e quer ganhar bem, quer trabalhar no escritório. Não existe isso. Irmão, nós trabalhamos porque nós temos responsabilidade. Mas se a mulher aceitar, o marido vai fazer isso. Assim como o marido que fica lavando louça, lavando roupa, fazendo tudo para a mulher não vai fazer mais nada, porque ela sabe que se ela não fizer, o marido faz. Tem que ser um conjunto. O marido pode ajudar a esposa dentro de casa e deve. Mas também a esposa tem que ajudar o marido, é um ajudando o outro. O que não pode é confundir os papéis. Amém? Aleluia, irmãos? Quantos estamos entendendo? Alguém contou da minha vida, pastor? Ninguém contou, irmão. Só quero ver o seu casamento abençoado em nome de Jesus. Porque, olha, irmão, o que aparece de homem falando, minha esposa está uma Jezabel, pastor. Mas daí ela que banca a casa, quem paga, manda. Você entende? Mulher banca a casa, daí o marido quer que uma mulher dessa submeta a ele, nunca vai acontecer. Você entende? Porque a mulher, existe uma necessidade, se você não sabia, eu vou te contar, desde lá do Éden, uma necessidade de depender do marido. Agora, quando o marido que depende da mulher, daí o negócio fica ruim. Entende? Não estou falando de ser escravo aqui, amém? Mas se olhar para a analogia, a igreja depende de quem? Do noivo, chamado Jesus. Toda vez que a igreja não depende de Jesus, dá ruim. E toda vez que a mulher tem que se tornar independente, também dá ruim dentro de casa.
Por isso que tem que ser um conjunto. Amém? Aleluia? Ah, minha esposa é difícil lidar, pastor, ela é mandona. Mas sempre você falou para ela mandar em tudo. Aí sempre vai ser mandona. Desde lá do Éden, mulher já é mais ativa mesmo. E proativa. Aleluia. E aí o cara sempre, não sei, resolve você. Não, você que sabe, amor. É você que sabe, é que você conhece. A mulher nunca pergunta para o homem. E quando pergunta, ele fala, você que sabe. Aí lascou de vez. Não, irmão, nós não podemos confundir os nossos papéis. Amém? O homem, ele não é o tirano, não é o mandão, mas ele é o sacerdote. Aquele que conduz a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E outro ponto, né? Como restaurar nossa família. No versículo 4, lá de 1 Samuel 30, diz assim, e o povo chorou. Irmão, tem muito cristão que ele chora, mas ele chora de lamúria, de coitadismo, ele chora de vitimismo, porque ninguém me cuida, porque ninguém me ama. Não, irmão, você tem que chorar de indignação contra o inferno. Não sei se já aconteceu com você ou você já viu na escola. Aquela criança que sempre o piá maior fica ameaçando, ou dá o lanche ou vai apanhar, ou dá o lanche e vai apanhar. E sempre ele fica com medo, mas tem um dia que ele fica indignado. E ele chora e ele começa a ir com tudo na pessoa assim, ó. Aí o grandão apanha dele, nunca mais provoca ele. Ele até podia bater no grandão, só que ele se intimidava e viu o grandão como alguém invencível. Tem muito cristão dentro da igreja dessa forma. Ele vê a luta, a adversidade e o diabo como alguém invencível. Por isso eu quero te dizer, o diabo já é um derrotado. Nós temos que chorar diante dos pés do Cordeiro e contra as circunstâncias nós temos que chorar de indignação. Porque a Bíblia fala que esse povo chorou e falou, chega. Eles saquearam aqui, mas nós vamos ir atrás. E nós não voltamos sem receber tudo aquilo que nos foi roubado um dia. Chora. O problema é que diante do Senhor as pessoas não choram, mas diante dos outros, começa a chorar, minha vida está difícil, meu casamento está difícil, que não sei o que está difícil. Não, irmão, não é esse choro de coitadismo, Deus não atende coitadismo. Se Deus atendesse coitadismo, não tinha mais mendigo na rua, não tinha mais pessoa passando dificuldade no nosso mundo. Só que Deus, Ele atende a nossa fé. O seu choro tem que gerar indignação. Amém? Que foi o que gerou com esse povo aqui também. E penúltimo, Davi se reanimou no Senhor. E por ter se reanimado, versos 7 e 8 diz que a Bíblia nos conta que eles oraram ao Senhor. Tem muito cristão reclamando da vida, mas não ora. Pastor, já sei que tem que orar, mas tem orado? Porque você não tem o que você não pede. Você tem que orar. Não adianta acordar todo dia, está difícil, mais um dia difícil. Não, ora, declara, chama a existência. Minha esposa é abençoada, meu marido é abençoado, os meus filhos são abençoados, o meu armário está cheio, a minha conta da água e luz eu vou pagar em dia, o meu aluguel está em dia, o meu terreno está em dia. Declara, ora, oração. É falar e ter uma ação, uma postura, uma posição, um posicionamento. Mas tem pessoa que se aquieta e se intimida. Não, é melhor cada um para o seu canto. Não é melhor. Eu não queria, mas agora também não largo. É minha família, eu não aceito ficar sem a minha família. Amém? E eu quero te convidar a se colocar de pé. Mas no verso 8, né? A Bíblia diz que o povo creu nas promessas do Senhor e foram atrás de tudo que o diabo roubou deles. Irmão, não desfoca. Tem duas palavras que queimam no meu coração, que é Joel, capítulo 2, versículo 25, fala assim, ó, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outro. Você sabia que tem pessoas no meio da igreja, irmão, que tem medo de casar porque se frustrou no passado? Você sabia que tem tanto homens e mulheres adultos que têm medo de casar porque se frustrou em relacionamentos passados? E tem jovens que têm medo de casar porque não viram sucesso no casamento dos pais. Pois eu quero te dizer nessa noite, o seu exemplo, o seu referencial não é os seus pais e nem os relacionamentos que deram errado no passado. Seu exemplo referencial é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo, restituir-vos-ei todos os anos consumidos pelo gafanhoto.
O Senhor quer restaurar. Ah, mas lá no passado aconteceu. Larga o seu passado nessa noite, em nome de Jesus.